Seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM da plataforma Mais IFMG. Essa é a aula número 11 e vamos apresentar algumas diferenças envolvendo questões do Enem que podem ser separadas como sendo de sequência ou de conjunto. Se a questão for caracterizada como sendo uma sequência, problemas envolvendo sequências, ele pode ser de arranjos, podendo ser arranjos simples ou arranjos com repetição. Pode também ser classificado, se for de sequências, como permutações. E as subdivisões são permutações simples, permutações com repetição e permutações circulares. Já aqueles problemas que são caracterizados como problema envolvendo conjuntos, eles são caracterizados por questões envolvendo combinações simples ou combinações completas, podendo também ser chamadas de combinações com repetição. Diferenças entre arranjos, permutações e combinações. Toda questão do Enem, quando você identifica ela sendo uma questão envolvendo métodos de contagem, essa questão ela pode ser caracterizada como sendo uma questão envolvendo sequências ou envolvendo conjuntos. Muito bem. Quando que a gente identifica uma questão e ela representa uma sequência? Quando a ordem é importante. Por exemplo, pego a sequência 2, 7, 4. Se eu troco a posição ou as posições de alguns desses caracteres, por exemplo, 7, 4, 2, veja que modificou. Se a gente está pensando numa senha, a senha 274 ela abre o sistema, já a senha 742 não irá abrir. Portanto, eu estou diante de uma sequência, onde a ordem é importante. Você lendo o problema, você pode identificá-lo também como de conjuntos. A ideia é bem parecida, porém a gente vai colocar entre chaves. Por exemplo, os elementos 2, 7 e 4. Se eu troco a posição desses elementos, a gente vai perceber, por exemplo, 7, 4, 2, trata-se de um mesmo conjunto, ou seja, a mesma configuração. Então estamos diante de problemas envolvendo conjuntos, onde a ordem não é importante. De forma bem prática, a sequência a gente vai organizar números, filas de pessoas, né? Situações onde essa ordem é importante. Para conjuntos, a gente tem problemas envolvendo comissões, grupos de estudos, né, os próprios conjuntos, enfim. Muito bem. Mas a gente pode pensar nessa situação, essa subdivisão, as sequências podem ser subdivididas em arranjos ou permutações. Já os conjuntos, nas combinações. Vamos pensar primeiramente nos arranjos. A gente tem aqui nos arranjos que ordenar N objetos em P posições. A gente vai pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui 4 objetos, então o valor de N é 4. E o valor de P são as posições que esses objetos vão ocupar. Vamos supor que eu pegue 3. Estamos diante de um exemplo. Eu tenho esses 4 objetos e eu quero organizá-los em 3 posições. Então eu posso, por exemplo, organizar o objeto B, DA, pegando aqui 3 posições, dentre 4 disponíveis. Posso pegar, por exemplo, o A, C, B de bola. Então perceba que a gente não buscou todos os 4 elementos. Diferentemente das permutações, que nós vamos ter a seguinte situação. Nas permutações nós vamos continuar ordenando, porque estamos diante de sequências, porém nós vamos ordenar os N objetos em todas as N posições. Pegaremos aqui então o exemplo com 4 objetos disponíveis, símbolos disponíveis, e eu vou organizá-los nas 4 posições. A gente pode pensar que as permutações serão filas a serem organizadas, ou anagramas de uma determinada palavra. Então aqui eu vou ter que ordenar todas as 4 situações, todos os 4 símbolos. Por exemplo, B, D, AC. Todos os 4 estão aqui. Se eu troco a posição
deles de lugar, eu vou mudar a configuração. Então, por exemplo, se eu mudar apenas o D e B de bola, nota-se que é uma configuração diferente. Então, a diferença dos arranjos com as permutações está na quantidade de posições a serem agrupadas. Nos arranjos eu vou ter uma posição, a quantidade de posições diferente da quantidade de elementos. Já nas permutações, a mesma quantidade. Lembrando que nos arranjos, quando são arranjos simples, né, no caso simples ou com repetição, a gente pode até ter mais posições do que a quantidade de elementos. Se eu tiver condição de repetir, por exemplo, eu posso colocar aqui 7 posições e repetindo os símbolos. Mas a gente já viu isso no e-book, né? Já tem aí uma condição favorável no livro. Sugiro que vocês continuem a leitura do e-book, porque nessas condições a gente vai ter essa situação. Muito bem, para finalizar, as combinações. Trata-se, portanto, de conjuntos. Então a gente vai organizar as combinações, sendo a escolha e não mais a ordenação. A gente vai escolher P objeto dentre N disponíveis. De novo, nós estamos diante aqui de 4 objetos disponíveis e vamos escolher, vamos supor, P igual a 3. Mas agora nós não vamos mais ordenar, a gente vai escolher. E essas escolhas, elas vão gerar aqui conjuntos. Porque se eu escolho, por exemplo, os elementos B, D e A, através de chaves, se eu troco a ordem, eu estou na mesma configuração. Veja, D, A, B de bola. Então a ordem não é importante, eu estou escolhendo, eu não estou ordenando. Então essa é a grande diferença. Então eu posso pegar novos exemplos, por exemplo, A, B e D. Se eu pego A, B e D e troco a ordem para, por exemplo, B, D e A, eu estou diante da mesma configuração. Então perceba a diferença entre conjuntos, onde a ordem não é importante, eu estou fazendo escolhas, e das sequências que a ordem é importante. Uma outra situação interessante que vale a pena a gente destacar é que nos arranjos a gente vai ter aqui uma associação com a letra A. Ou seja, quando eu modifico os símbolos, os objetos, há uma alteração, ou seja, altera a configuração. É uma forma também de guardar essa relação. Já quando a gente está diante das combinações, eu inicio com a letra C. E o conjunto também até me auxilia nessa configuração. Mas aí, essa modificação dos símbolos não vai alterar, vai conservar, ou seja, conserva essa configuração. Então, essa é uma forma também bastante interessante para a gente associar as letras com os símbolos, ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.